Bem-vindo a mais um episódio do Está Escrito. Ter você aqui conosco é motivo de glorificarmos ao Senhor, porque juntos nós navegaremos nos mais profundos assuntos e aprenderemos juntos a como nos posicionarmos diante desse tema tão importante para que nós entendamos o que a palavra nos diz, o que ela nos ensina concernente a esse tema. Na série Halloween, Trevas ou Luz? Na aula de ontem, nós conversamos a respeito do que era o Halloween, da sua origem celta, da festa de Samhain, que era onde se comemorava o fim do verão e a entrada de um inverno considerado o inverno da morte ou o inverno tenebroso. Falamos sobre a passagem, sobre o portal que se abriria, de acordo com a cultura e a crença deles, sobre o mundo dos vivos com o mundo dos mortos e o mundo dos mortos em relação ao mundo dos vivos. Falamos ontem também concernente à certeza de existir um mundo metafísico além dos nossos olhos. Por mais que talvez você creia ou deixe de crer, este mundo realmente existe. Falamos também que a palavra Halloween, no original inglês, ela significa véspera de todos os santos, ou seja, All Hallows. Porque no dia 31 ela é a véspera, no dia 1º é comemorado o dia de todos os santos. E no dia 2 de novembro é considerado o dia dos finados, onde os seus ancestrais e entes queridos são homenageados, ovacionados, outros até mesmo adorados. Mas hoje eu quero falar um pouco sobre este povo celtas. Vocês sabem quem são? O nível da influência deles que conseguiu contagiar as histórias de vários lugares. O povo celta é um povo indo-europeu que já habitavam na Europa durante a Idade do Ferro, aproximadamente entre os séculos 8 a.C. aos 5 depois de Cristo. Eles eram conhecidos pela sua rica cultura, pela sua linguagem e tradições. Há quem diga que eles já existiam há mais de 1000 anos, ou seja, há mais de um milênio antes de Cristo. A origem deles e sua expansão é meio que certa, mas o que se sabe é que eles surgiram na região da Europa Central, possivelmente na Alemanha e Austrália, e de lá se expandiram para outras partes da Europa, alcançando lugares como a ilha de Grã-Bretanha, como França, Espanha, Itália e até mesmo Irlanda. A cultura e a sociedade deles é muito interessante, porque, embora era um povo agrícola, eram também guerreiros. Na época da Idade do Ferro, eles já eram conhecidos pela sua excelência na habilidade de moldar o ferro. Então essa habilidade deles se tornou uma arma tão poderosa para eles, embora um povo pacato, mas já reconhecido como os primeiros metalúrgicos da história. A sociedade deles, eles viviam entre tribos e clãs, e que tinham dentro desses tribos e clãs alguns líderes e chefes chamados de druistas, e também chamados de chefes de clã. Esses chefes de clãs eles eram responsáveis
por tudo ali dentro daquela sociedade. Eles eram aqueles que aplicavam a justiça, eram os juízes e os reis dentro daquelas tribos, pois eles tinham, de acordo com a visão do seu povo, o poder de ser o intermediador entre eles e os seus deuses, que eram muitos, porque eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em várias divindades ao mesmo tempo. Acreditavam em deuses em relação à natureza, em deuses em relação à guerra, deuses que eram responsáveis pela fertilidade, pela chuva e outras situações semelhantes. Eles acreditavam em vida após a morte, mas praticavam rituais para adorar tanto aos seus deuses, como também faziam oferendas para homenagearem os seus mortos com alimentos, bebidas e até mesmo presentes. O legado desse povo foi tão forte que até hoje, em nossos dias atuais, nós podemos contemplar com os nossos próprios olhos e ouvir a importância que eles deixaram na história. Por exemplo, a sua língua, o seu idioma, como o galês, o irlandês, o escocês, as suas tradições folclóricas, como a música e danças celta, alguns dos seus símbolos e artefatos, como a cruz celta, copiada pelos romanos, com a diferença que a cruz celta ela tinha um círculo no seu ponto central, entre a haste e o patíbulo da cruz. Outro artefato, que era o torque, muito conhecido pelos egípcios, que eram braceletes, pulseiras, que eram colocados nas pessoas, ou até mesmo colares, que se destacavam pela sua poderosa influência através das suas situações econômicas e sociais, ou através do seu poder na feitiçaria, no ocultismo e também na magia negra. Os celtas eram poderosos e influentes, tanto que, até mesmo quando o Império Romano ele toma conta de tudo e começa a persegui-los, a única coisa que o Império Romano conseguiu foi que eles se expandissem ainda mais, do século III ao século I a.C. Eles já eram uma cultura forte, porém muito bem estabelecida. O que eu quero chamar a sua atenção e trazer uma observação tão grande é que, lembre-se, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, e deuses esses em relação à fertilidade, em relação à guerra, em relação à própria natureza. E à luz das Escrituras, nós vemos coisas semelhantes. Por exemplo, durante toda a história do povo de Israel, nós vemos que, com todos os povos com que eles guerrearam, os filisteus, os babilônicos, os assírios e outros mais, o próprio Egito, todos eles tinham seus deuses, todos eles eram politeístas, todos eles acreditavam em divindades que se relacionavam com a fertilidade, com a guerra e com a própria natureza. Eu quero trazer à sua memória alguns deuses que a Bíblia nos mostra semelhante à cultura dos celtas. Por exemplo, quem nunca ouviu falar de Baal, que era um deus cananeu, e também dos fenícios.
Uma observação muito interessante é que, lembram-se, que para que eles fugissem e se protegessem desses espíritos malignos que acompanhavam os seus entes queridos e ancestrais, quando esse portal entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos se abria, e na crença deles, os seus entes queridos podiam vir e conversar com eles, junto vinham espíritos malignos e demoníacos. E para se protegerem e se disfarçarem, eles se disfarçavam exatamente com máscaras de peles de animais e outros com a cabeça desses próprios animais, tais como lobo, ursos e alces, dentro de outros mais. Por que eu quero refletir sobre isso? Porque na Bíblia Sagrada, a maioria dos deuses eram também considerados ou tinham símbolos de animais. Quer ver? Baal era um símbolo de fertilidade e de força. Ali citado em Juízes, no capítulo 2 ao 13, e 1 Reis 18. Astarote, também conhecido como Astarte, Istar, também dos cananeus e também dos babilônicos, era associada a uma vaca ou uma leoa. Isso também registrado em Juízes 2 ao 13 e 1 Samuel, capítulo 7, versículos 3 e 4. O que falar de Moloque, que também é conhecido como Milcom, pertencente aos Amonitas, que era uma estátua em que possuía um corpo humano e uma cabeça de boi. Ao deus Moloque, quantas oferendas e sacrifícios foram lançados a ele. Tanto é que o próprio rei Manassés, ele oferece como sacrifício ao deus Moloque o seu próprio filho. Quemos era o deus dos Moabitas, possivelmente também no formato de um peixe ou de um touro, registrado em Números, no capítulo 21, no versículo 29, em 1 Reis também, no capítulo 11, verso número 7. O que falar de Dagom, o deus dos filisteus, metade homem e metade peixe? Lembra quando a Arca da Aliança ficou aos pés de Dagom, representando ali a presença de Deus? Dagom caiu prostrado diante da arca. Registrado sobre o deus Dagom, em Juízes 16, verso 23, 1 Samuel, capítulo 5, versículos 2 ao 7. O que falar de Marduk, conhecido também como Bel, também deus dos babilônicos, representado como serpente e sendo símbolo da guerra, registrado em Jeremias 50, verso 2, também em Isaías 46, versículo 1. O que falar de Nebo ou Nabu, também deus dos babilônicos? Uma estátua com cabeça de dragão ou um touro alado, registrado em Isaías 46, verso 1. O que dizer de Tamos, deus também dos babilônicos, que era o deus da vegetação, associado a um carneiro e um touro, registrado em Ezequiel, capítulo 8, verso número 14. O que dizer de Apis, não citado diretamente, mas ligado ao bezerro de ouro, que era um deus dos egípcios, quando ali Arão, pressionado pelo povo, permite com que eles fizessem um bezerro de ouro, representado como um touro sagrado e adorado no Egito, o deus Apis, ali em Êxodo 32, versículos 1 ao 4.
E também no 1 Reis, capítulo 12, verso número 28. O que dizer de Aserá, deusa dos cananeus, representada por árvores ou postes em forma de animais, e ela era a deusa da fertilidade. O que dizer de Juízes, né? Registrado em Juízes, capítulo 6, versículos 25 ao 26, e também segundo livro dos Reis, capítulo 23, versículo de número 4. O que dizer de Renfã? Povos idólatras egípcios e babilônicos, ligados a símbolos estelares, muitas das vezes representado como árvores. E somente alguns deles. Haviam vários outros, como Diana, né, no Novo Testamento, e outros mais, deuses gregos, romanos, que existiam na época do Novo Testamento. E vários desses deuses representados por animais e outros em formato de características híbricas, ou seja, corpo de homem, cabeça de animal. Isso nos faz refletir se vários deuses representados por animais na mitologia grega, na crença dos celtas, a maioria deles, para se disfarçarem e se protegerem, se fantasiavam exatamente como demônios, seres espirituais malignos. E se esses deuses se comparam a esses espíritos malignos e demoníacos, fica aqui um ponto de interrogação. Na realidade, são deuses ou são demônios? Eu quero meditar com você, em rápidas palavras, algumas passagens bíblicas que nos trazem uma reflexão tão grande a respeito dessa ideia. Adorar deuses que não são capazes de fazer tudo sozinho, que precisam de ajuda de outros, com formatos ilógicos. É um caso a se pensar. Agora eu quero que você medite comigo. Salmo 115. E nós vamos aprofundar um pouco mais nesse contexto. Nos versículos de número 8 do Salmo 115, o salmista escreve assim: prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos e não ouvem. Tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam. Seus pés não andam. Som nenhum lhe sai da sua garganta. E torna-se semelhante a eles, os que o fazem e quanto os que nele confiam. Entenda, Deus é um Deus zeloso. E todas as vezes que houve as maiores catástrofes na história de Israel, foi porque eles se prostraram a outros deuses. Todas as vezes que o povo de Israel esteve influenciado por outras nações, eles sempre vieram à decadência. Nós vemos no livro de Juízes que todas as vezes que eles pecavam, que eles começavam a fazer coisas que eram ao contrário dos olhos de Deus, Deus permitia que os inimigos viessem e os atribulassem, os tornassem escravos. E no meio disso, Deus levantava homens, juízes, para os resgatar. Por exemplo, nós vemos Sansão em relação aos filisteus.
nós vemos vários outros. Então, o que acontece com isso? Todas as vezes que o povo de Israel se prostrou para adorar vários deuses, como Baal, Azera, Astarote, Marduk, outros deuses da Mesopotâmia antiga, da Babilônia, da Síria, dos filisteus, do Egito, foi os piores momentos da sua vida. Quando nós olhamos para o livro de Jeremias, nós vemos um profeta clamando e buscando a Deus pela misericórdia, mas do outro lado, nós vemos um Deus irado, mas ao mesmo tempo misericordioso e perdoador. E um povo rebelde, preferindo andar conforme os seus próprios olhos e sua própria vontade, segundo os seus próprios caminhos. Por isso Deus permite o cativeiro do povo de Judá, isso levando em consideração que o povo de Israel já tinha sido cativo pela Assíria. Nós vemos em toda a história, no decorrer dela, que vários e vários reis maléficos, como Manassés, como Acabe, e vários outros reis, temente a Deus como Josias, mas que a sua sucessão levou o trono à ruína, permitindo que se afastassem da crença do único e verdadeiro Deus. Há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens. Eu quero trazer à nossa reflexão alguns versículos bíblicos que nos falam a esse respeito. Desde o princípio, o coração do homem tem buscado algo ou alguém para adorar. Faz parte da essência do ser humano acreditar em alguém ou em algo. Fomos criados com um desejo natural de reverência, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, dentro da nossa essência, há uma necessidade, há um vazio que busca ser preenchido por Deus. E há aqueles que, por não acreditarem, por não confiarem que existe apenas um único, poderoso e suficiente Salvador, se aventuram em busca de outras divindades. E quando esse desejo de reverência ele é desviado da presença de Deus, nasce, então, um pecado chamado idolatria. E quando eu falo de um pecado chamado idolatria, não estou me referindo somente a deuses e imagens, mas também ao próprio ego, à própria autossuficiência, ao se achar melhor e maior do que todas as outras pessoas. Mas este pecado é o pecado que mais ofende a santidade de Deus, porque Deus ele é zeloso e não divide a sua glória com ninguém. É colocar qualquer outra coisa acima de Deus. Se é dinheiro, chamado de mamon, Deus não divide a sua glória com mamon. Se é o seu ego, a sua fama, as suas paixões, os seus desejos carnais, ou até mesmo os seus ídolos, Deus também não divide a glória dele com nenhum desses. Deus ele exige exclusividade. Deuteronômio 6, versículos 14 e 15 diz assim: não seguirá outros deuses, porque o Senhor, teu Deus, é zeloso. Deus não aceita um coração dividido, mas sim exclusivo. Assim como um esposo, uma esposa, deve ser fiel um ao outro, não havendo traição.
O Senhor não aceita a infidelidade espiritual. É por isso que em Tiago 4 ele começa dizendo assim: adúlteros e adúlteras. Deus não divide o seu coração, a sua adoração com ninguém. Adorar outro Deus é o mesmo que dizer que Deus não é suficiente, que Ele não é capaz, que o seu poder é apenas uma metáfora. Mas Deus é suficiente. Ele é o nosso Deus, o Eu Sou, o Todo-Poderoso. Tudo o que precisamos está nele. A idolatria, ela é uma traição espiritual. Por trás de todo falso Deus, existe uma força espiritual de engano. O inimigo sempre quis o que pertence a Deus, a adoração. É por isso que, quando ele se corrompe, sendo mesmo a estrela da alva, Deus o expulsa do céu. Ele se torna o diabo, juntamente com todos os seus anjos. Quando desviamos o foco da adoração, damos glória a criaturas, ao invés do Criador. Isso é uma traição espiritual. É como dar o trono do nosso coração ao próprio inimigo. A verdadeira adoração ela liberta. Josué, capítulo 24, versículo 15. Josué se posiciona dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A verdadeira adoração ela não acontece só com os nossos lábios, mas sim com a nossa vida. O próprio Cristo chamava os fariseus e os escribas como hipócritas, sepulcros caiados, aqueles que, conforme Isaías também, adoravam o Senhor somente com os seus lábios, enquanto os seus corações estavam bem longe dele. Quando o coração volta para o Senhor, correntes são quebradas, mentiras são desfeitas e caem por terra, e o Espírito Santo ocupa o trono e o lugar de honra em nossos corações. A verdadeira adoração não acontece somente com louvor, somente com cântico, mas a verdadeira adoração é obedecer, honrar e servir a Deus. Por isso que João 4, versículos 23 e 24, chegará o dia em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Jesus nos mostrou o caminho quando ele disse assim: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Mateus 4, verso 10. No deserto, Satanás ofereceu glória, poder, reinos, mas Jesus respondeu com a adoração exclusiva: somente ao Senhor Deus adorarás e a ele prostrarás. O inimigo pode ter poder, pode ter autoridade, pode ter até mesmo riquezas para oferecer, mas o nosso Deus tem todo o poder nos céus e na terra. Ele nos ensinou que adorar só a Deus é o maior ato de vitória espiritual. E cada vez que nós escolhemos adorar ao Senhor, nós conseguimos derrotar o inimigo e reafirmar que venha a nós o vosso reino, que seja feita a sua vontade e que o trono do meu coração tem dono, e esse dono se chama Jesus, porque ele é o único mediador entre Deus e os homens, de acordo com a Escritura aos Hebreus. Ele é o único caminho, verdade e vida, de acordo com o que o próprio Jesus fala, escrito por João 14,6. Ele é o único que nos conduz à salvação. Deus não quer você pela metade. Ele não quer você somente em uma fase. Ele quer você por inteiro, por completo. Ele quer tudo
que vem de você, o seu louvor, a sua adoração, o seu tempo, a sua casa, o seu lar, a sua família. Ele quer o seu coração, o seu tempo e as suas palavras, os seus sonhos, tudo que vem de você. Ele quer. Tudo que se levanta contra isso pode cair e vai cair hoje. Que toda idolatria, visível ou escondida, seja arrancada da nossa vida, que só o Senhor reine em nosso coração. O apóstolo Paulo, capítulo 10 de Romanos, versículos 9, diz assim: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus como Senhor, e em teu coração o aceitares, serás salvo. A salvação só vem através de Jesus. E como diz Efésios 2:8, isso não vem de vós, é dom de Deus, mediante a fé. Quero orar por você. Senhor, perdoa-nos por todas as vezes em que colocamos algo ou alguém no seu lugar. Reine em nós novamente, com sua glória, pois toda honra e louvor somente pertence ao Senhor. Por isso que Paulo escreve, Senhor, Romanos 11:16, que por ele, dele e para ele são todas as coisas. Somente o Senhor é digno de ser adorado. Que Deus em Cristo te abençoe e que essas palavras elas soam bem profundo no seu coração e que nós venhamos aprender com a história, que mesmo que seja influenciadora como hoje em nossos dias atuais existem vários deuses, o Deus da música, o Deus do futebol, o Deus das estátuas esparramadas em casas ou até mesmo em igrejas. Mas nem as estátuas, chamadas santos, nem o dinheiro, nem a fama, nem os ídolos podem ser maiores do que Deus na sua vida. Que Ele seja exclusivo, único, adorado na sua vida. Porque sem Ele nós nada podemos fazer. Lembre-se que torna-se semelhante a eles, aqueles que o adoram, aqueles que o servem. Pois tem olhos e não veem, tem mãos e não apalpam, tem pés, mas não andam, ouvidos, mas não ouvem. Mas o nosso Deus, os seus olhos são como chama de fogo, contemplando a todos os fiéis na terra. As suas mãos não estão encolhidas para que não possa salvar, e a sua voz é como o som de muitas águas. E Ele é onipotente, onisciente e onipresente. E todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Que Deus em Cristo te abençoe e até amanhã, no nosso próximo episódio. Está escrito. Deus te abençoe, paz e prosperidade seja sobre a sua vida.